Olá, que a paz de Cristo reina sobre a tua vida. Eu quero, nesse vídeo especial do Revitalize, destacar Atos 20, 24, quando Paulo diz: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça. Eu quero aqui conversar com vocês que está aqui no grupo do Revitalize. E hoje eu quero destacar as palavras do apóstolo Paulo em Atos 20, 24. A palavra carreira nos faz lembrar de currículo, ou seja, uma vida construída a partir de um bom começo, de um começo planejado, uma jornada de desafios e emoções, mas sempre em atualização. Quando um atleta anuncia o término de suas carreiras, os jornalistas divulgam um resumo de sua carreira destacando suas conquistas. O mesmo acontece quando uma pessoa muito querida, famosa, está sendo sepultada. Todavia, um bom currículo conta e muito na seleção de um candidato a uma vaga numa empresa, seja como for, destacando as experiências, as atualizações que fizeram. Foi assim, sempre será com os que exercerem o ministério cristão. Muitos começam até bem, mas ficam para trás e nem sempre é reconhecido pelo que fez, porque na vida cristã o que conta não é exatamente o que realizamos, mas o que somos diante de Deus e diante das pessoas. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele estava reunido com os líderes de Éfeso para a sua despedida, ele deixa bem evidente para cada um o segredo para uma carreira ministerial bem-sucedida. E o mesmo acontece quando ele se despede de Timóteo. Capítulo 4, segunda carta de Timóteo, versículo 7. Paulo ensinava, treinava, pastoreava e, sobretudo, fazia isso com lágrimas e muita humildade, a ponto de declarar que a sua vida não valia nada e que o essencial seria mesmo manter a sua convicção e a sua carreira. O que você é advém do que você faz. Liderança é ser antes de fazer. As frases famosas que eu quero destacar aqui. E quando Paulo fala a Timóteo que completou a carreira, guardou a fé, ele estava se referindo a manter a mesma posição de fé quando começou a sua jornada. Ele deixou um legado, mas não apenas igrejas formadas, mas vidas em transformação. Aqui nessa oportunidade eu quero destacar os principais pontos da carreira ministerial do apóstolo Paulo. Primeiro, nós podemos destacar a conversão dele. Ele demonstrou arrependimento, uma vida transformada, disposto a obedecer a Cristo. É necessário, primeiramente, ter a vida virada do avesso e experimentar um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, o Senhor de toda a criação. O segundo ponto da carreira de Paulo é a sua preparação antes de ir para Antioquia. Paulo já era um perito no Antigo Testamento, mas ele demonstrou rever os seus conceitos, rever o que havia aprendido e reconheceu que tudo que havia aprendido não era suficiente diante da grande revelação da parte de Jesus Cristo. Aqui, Paulo demonstra atualização contínua, mas dessa vez
com dois ingredientes essenciais, a palavra e a oração. O chamado início do apóstolo Paulo para o ministério revela que ele grudou em Barnabé, se associou a Barnabé, até porque Barnabé convidou, insistiu para estar com ele em Antioquia, e mesmo diante de tanto conhecimento e com o encontro do Rei dos Reis, ressurreto Jesus Cristo, ele se submete aos líderes de Antioquia. Saber reconhecer o chamado é uma questão de tempo, mas saber iniciar é uma questão de discernimento. O apóstolo Paulo revela também como superou os desafios no seu ministério, na sua jornada. No discurso em Miletos, quando Paulo mostra que a sua vida não tinha valor algum diante da grandeza de sua missão. Portanto, ser humilhado e provado, mesmo que isso resultasse em lágrimas, significa que a glória não era para ele e dele, mas para aquele que chamou e ainda capacitou para o santo serviço cristão. Podemos aprender que liderança começa com o coração. Sim, daí a gente aprende também com Paulo que ele viveu a sua vida com serenidade enquanto esteve entre eles. O verso 18 de Atos 20, quando ele estava com aquele grupo de irmãos, ele manteve firme, não se alterando facilmente, transmitindo confiança, tranquilidade. Paulo, além de ser consistente, era contrito. Ele agiu de modo humilde, voluntariamente, ele revelou as suas fraquezas. Verso 19 fala isso. Mesmo em estado de tranquilidade e firmeza, não deixava de demonstrar tristeza pelas perseguições que enfrentava, mas em todo o tempo sabia que era servo e com essa atitude serviu a Deus e o seu povo. O apóstolo Paulo também demonstra coragem. Não se abalava por fazer as coisas do modo correto. Olha só o verso 20. Ele não deixava ser conduzido pela tristeza, mas em tudo revelava que a dificuldade existe para serem superadas. Também podemos destacar a convicção desse homem. Paulo falava pessoalmente sobre suas convicções. No verso 21, destaca as suas experiências de vida com Deus, e essas experiências deixavam ainda mais convencido da sua missão. Paulo, ele também era comprometido. Ele deixou Jerusalém desejoso de morrer por Cristo. Olha só o verso 22 e 23. Ele sabia que deveria continuar correndo risco para chegar exatamente aonde deveria chegar. Ele não apenas tinha uma visão, ele possuía caráter, e isso fazia com que ele não se esquecesse do propósito de Deus para a sua vida. Também destaca que Paulo mostrou ser uma pessoa que se rende a Deus e não apenas para sobreviver, mas depender. Ele era cativo, finalmente ele sabia que era um prisioneiro de guerra, dependente de Deus, um servo genuíno. Aqui se percebe que Paulo deixou um legado, uma herança, as suas convicções, a sua capacidade de reconhecer que tinha um chamado. Perto de sua morte, ele declara a Timóteo, seu filho na fé, que não era hora de tristeza, pois tinha fundado várias igrejas, orientado os líderes, estabelecido doutrinas, escrito cartas, mas a única coisa que faltava era voltar para o Senhor que o chamou.
E aqui também reconhecemos a recompensa. Paulo tinha certeza do seu destino. Paulo via a vida como uma corrida em que se podia vencer. Uma batalha para ser lutada e uma verdade para ser guardada. Sua coroa estava aguardando. Por fim, nós podemos reconhecer aqui nessa conversa que liderança é ser antes de fazer. O nosso modo como começamos a carreira vai determinar o fim dela. É preciso muita consistência, humildade, coragem, convicção, comprometimento, convicção da alma. O nosso alvo não é apenas ser reconhecido, embora isso vai acontecer na jornada da caminhada da sua carreira, mas ser antes de fazer. Mais importante de tudo que nós acabamos de mencionar é que talvez você não tenha começado bem, mas você não pode terminar mal. Começar bem a carreira, quando falamos de começar bem, é começar com permanecer com aquela ideia de que eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar, eu preciso tremer, minhas pernas precisam tremer quando eu estiver diante de Deus, me preparando, seja para aconselhar, seja para pregar, seja para conduzir uma reunião de grupo, seja para conduzir um processo de organização de algum evento, seja para cozinhar, dirigir um automóvel, consciente de que ali estará homens e mulheres de Deus, enfim, seja o que for. Que a base seja a dependência de Deus. Que a base seja a convicção do chamado que Deus tem para a tua vida. Você não pode se deixar abater pelas circunstâncias, muito menos pelas pessoas que muitas das vezes se tornam pedras de tropeço. Eu quero te levar a refletir nesta parte final. O mais importante é como você vai terminar a sua carreira. Então, continue estudando, atualizando, que esse frio da barriga, quando vai fazer alguma coisa, aconteça. Caso isso não esteja acontecendo na sua vida ministerial, quando o frio da barriga, quando as pernas pararem de tremer, quando o frio da barriga deixar de existir, chegou a hora de você pedir a Deus, faz de novo, Senhor. Aviva a minha vida, reaviva o meu coração, revitalize a minha vida, o chamado e a minha jornada. Que Deus nos abençoe.